E tem pesquisa nova do Instituto Datafolha divulgada nesta tarde, inclusive divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, que mostra uma certa dianteira aí do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o presidente da República Jair Bolsonaro. E caso essa disputa acontecesse no dia de hoje, muito provavelmente Lula pudesse ser eleito, inclusive, em primeiro turno. Eu tenho os números aqui para a gente poder discutir, porque eu acho que são números interessantes. Nós temos aqui Lula com 48%, seguido de Bolsonaro com 22%, Sérgio Moro aparecendo aí depois do lançamento da sua pré-candidatura, da sua filiação ao Podemos com 9% das intenções de voto, Ciro Gomes com 7%, João Dória com 4%, branco, nulo ou nenhum 8%, não sabe, não respondeu 2%. Mas o que chama a atenção, e eu quero discutir aqui com o nosso time, é a fidelidade do público pró-Lula e também do público pró-Bolsonaro. Constantino, como é que você viu aí esses números que foram divulgados hoje? Porque são números aí que mantêm os dois na dianteira. Mas, ao mesmo tempo, há um certo crescimento, se na comparação anterior, do próprio Sérgio Moro com a sua intenção de voto. Qual público que é mais fiel, o do Lula ou o do Bolsonaro? Olha, Paulo, eu não sei. O Lula tem um povo, sem dúvida, ali um público muito fiel, que eu diria que deve ser uns 10% a 15%, que aceitam qualquer coisa que o ladrão disser ou fizer, né? O Bolsonaro tem uma base mais aguerrida, mais engajada, militante, que me parece maior do que essa do Lula, né? Mas que não é necessariamente Bolsonaro. São pessoas que se identificam com as mesmas bandeiras que o Bolsonaro, porque há muito tempo na política brasileira não tinha alguém falando certas verdades, defendendo certas coisas mais à direita, né? Então eu acho, minha percepção, de que esse público bolsonarista é, na verdade, muito mais um público direitista do que bolsonarista, enquanto que no caso do Lula, não. No caso do Lula, é Lula, né? É endeusamento do ladrão. Já o Sérgio Moro, ele captura aí essa turma de uma certa elite, classe média alta, desiludida com algumas coisas do governo Bolsonaro, mas, na verdade, porque nunca foram de verdade de direita, né? Uma turma meio tucana, e que está querendo justamente que o Moro vá ocupar esse espaço entre os supostos dois extremos. Eu sempre digo isso porque eu não consigo conceber a hipótese de alguém realmente moderado, sensato, centrista que seja, que se coloque equidistante entre o projeto do Foro de São Paulo, do Mensalão, do Petrolão e Paulo Guedes, Tarcísio, Gomes de Freitas e companhia. Eu não consigo conceber isso, não entra na minha cabeça. E o pior é que toda essa suposta terceira via, quando desce desse muro, desce do lado de lá, desce do lado esquerdo. Então, para mim, é tudo tucano, é tudo esquerdista enrustido. Então eu chuto, porque eu não confio nessas pesquisas, eu não confio. Então eu chuto que o Bolsonaro tem, e o meu chutódromo me parece mais até acurado do que essas enquetes aí, né? Eu diria que o Bolsonaro deve ter entre 25% e um terço, entre um quarto e um terço desse eleitorado mais fiel, porque é de direita e sabe que qualquer alternativa que aí se coloca a Bolsonaro é coisa muito pior, né? E o Lula deve ter ali algo perto de um quinto, né? E o resto tem muito espaço para uma suposta terceira via, se fosse uma terceira via séria. São pessoas que, ambos, Bolsonaro e Lula, têm rejeição alta. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eles têm rejeição alta. O problema é quando se apresenta um Moro cheio de fala calculada, cheio de bandeirinha artificial e demonizando o Bolsonaro, falando que a inflação é culpa do Paulo Guedes, né? Quando vem com esse tipo de discurso, não convence mais ninguém dessa meiuca sensata. E aí, na hora do frigir dos ovos ali, essa turma vai de Bolsonaro mesmo. Essa é minha análise. Pode ser que tenha um pouquinho de torcida, mas eu acho que é análise. Ô, Piperno, eu quero uma avaliação sua sobre esses números. Ô, Constantino, você precisava estar aqui no estúdio, porque o Piperno, ele foi fazendo movimentos aqui, conforme você foi fazendo a sua análise, e eu estou ansioso aqui neste programa para saber a sua análise sobre esses dados colocados pelo Constantino, Piperno. Não, eu estou quase concordando em 100% dessa vez com o Constantinômetro. Realmente, Lula deve ter de 10% a 15% da eleição para presidente da Islândia, talvez, né? Mas como a gente tem que voltar, que a gente está num país um pouco mais
tropical, falando de Brasil e tal, né? Não custa lembrar que, a gente sempre recorda isso, né? Que mesmo o Lula preso lá em 2018 e tal, o candidato dele teve 29% no primeiro turno. Veja, transferência de voto de alguém que saiu de 1 foi para 29. Imagina com o Lula solto fazendo campanha, soltinho como agora, né? Então, veja, os grandes institutos, eles têm apresentado números muito parecidos, cada vez mais, inclusive, apontando uma gradual elevação na preferência pelo ex-presidente Lula, uma queda também gradual, a cada pesquisa, na popularidade do presidente Bolsonaro, que faz, obviamente, um governo muito ruim, nefasto e tal. Já se falou muito disso também. Inclusive, vem sendo abandonado por apoiadores aí de primeira hora. A gente sabe disso. Aliás, até o líder do governo lá no Senado, Fernando Bezerra, caiu fora, né? O pessoal do Podemos, por exemplo, votou nele em peso em 2018. Agora tem Moro. Moro era Bolsonaro, a ponto da mulher do Moro dizer, olha, Moro e Bolsonaro são uma pessoa só. Agora são duas, né? Fica até mais fácil para o eleitor, visualizar isso. Então, agora, o dado, é claro que é aquela história de pesquisa, fotografia do momento, e todas elas têm apresentado fotografias muito próximas, mas é óbvio também que não custa lembrar que ninguém vence eleição 10 meses antes. Claro. O presidente Lula hoje, ele vai para a rua... Presidente Lula? De onde? Eu chamo, você sabe que eu tenho um hábito, Bruna, até o Figueiredo eu chamaria de presidente Figueiredo. Você chama o Bolsonaro de presidente? Claro que eu chamo. Não, mas ele é mesmo, e vou né, chamar para sempre. Não, mas é que eu nunca ouvi o Piperno falando isso. Daqui 10 anos eu vou chamar o Bolsonaro de presidente também. Duvido. Eles foram presidentes e tal, né? Por exemplo, o presidente Sarney, o presidente Collor, e abomina os dois, mas eu chamo de presidente e tal. Olha, tem um outro dado aqui, posso colocar aqui na roda, claro, na nossa discussão aqui, um outro dado que eu acho que é importante, inclusive com a vinda do programa Auxílio Brasil, promovida pelo governo federal. Segundo essa pesquisa Datafolha, nós temos uma preferência entre moradores do Nordeste à candidatura de Lula, correspondente ao número de 61%. É uma manifestação expressiva. E o presidente da República está fazendo justamente esse programa também visando o interesse eleitoral, não está não, Serrão? Com certeza. Com certeza. Agora, essas pesquisas são absolutamente levianas. Eu não sou a velhinha de Taubaté para acreditar nesses números ínfimos num eleitorado gigantesco de 130 milhões. Então, essas pesquisas, a partir de janeiro, mudarão completamente, porque elas terão que publicar toda a sua metodologia no Tribunal Superior Eleitoral. Teremos mudanças, vamos aguardar. Agora, essa metodologia dessas pesquisas é equivocada. O mundo digital apura de maneira diferente. Essa semana mesmo saiu uma pesquisa, ouvindo com um extrato muito maior, 4.000 e tantos entrevistados, e ela dava resultados completamente diferentes. Eu acredito nela? Não sei. Fico no ceticismo em relação à pesquisa. Agora, uma coisa é certa. Nós temos hoje 1/3 de eleitorado com Bolsonaro, isso é inegável. 1/3 com a oposição a Bolsonaro. Isso, pelo menos, a mídia sugere isso. E temos um número gigantesco de pessoas que não quer participar do processo eleitoral. A abstenção na eleição passada foi gigantesca e provavelmente também será nessa campanha. Por isso, marqueteiros e políticos, inclusive o presidente Bolsonaro, isso também vale como um recado para ele, é preciso definir muito claramente as propostas para o próximo governo. Esse governo teve grandes acertos, teve seus erros e vai ser massacrado por qualquer erro que não teve, porque a oposição midiática e do sistema é total contra Bolsonaro. Ele será extremamente esculachado. Se ele quiser ganhar a eleição, ele vai ter que ter uma proposta alternativa, mais séria e consolidada, de um plano para um próximo mandato. Isso é o que tem que ser pensado. E temos que debater o Brasil. Até agora, fica só discutindo o nome e não estamos discutindo o projeto de nação. Isso é que é fundamental. Precisamos nos tornar um país capitalista, que evolua, que produza, que pare com essa maldita corrupção que ninguém aguenta mais.
Bruna, e tem nesse xadrez político um movimento importante que a gente já trouxe aqui no 3 em 1 essa semana, mas que tem novidade, tem declaração de hoje do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Depois de ontem, ele saiu do PSDB e hoje disse o seguinte: eu dei o primeiro passo. Agora vamos ouvir muito, conversar muito para poder dar um segundo passo. Então vamos aguardar. A hora é de ouvir bastante, conversar bastante. E nesse momento é o momento de grandeza política, de espírito público e de união. Ficou em cima do muro ou não, Bruna? Isso simplesmente reitera a declaração do Márcio França, que é muito próximo ao Geraldo Alckmin, segundo quem há 99% de chance de o Alckmin realmente integrar a chapa com Lula. Ou seja, corremos o risco de entrar ano que vem na era Lula-Alckmin. Já imaginou que lindo? Pelo amor de Deus. Eu queria só, Paulo, também fazer uma observação, porque o Constantino, ele definiu, eu acho que não é muito precisa a definição que ele faz do eleitorado lulista, tá? Eu tô falando isso porque como eu já atuei como professora universitária, já lidei muito com sindicalista, professora, todos os matizes de esquerda, uma coisa que eu observo nesse público de esquerda é que o Lula, para eles, também é visto como um mal necessário, tá? Não é assim, como disse o Constantino, necessariamente que tem um público, Lula, mesmo bandido, etc. Não é bem isso. O ex-presidiário Luiz Inácio da Silva, ele desperta muitas críticas nas pessoas de esquerda, porém, elas têm nessa ideologia insana, né, do Estado, de que o Estado tem que resolver as coisas, etc., um parâmetro. Então, nesse caso, eles têm uma mentalidade muito claramente voltada para os fins justificam os meios, ou seja, para que a esquerda se mantenha no poder, vale colocar até o Lula, que foi alguém que nos traiu. O Lula é visto como alguém que não foi fiel às pautas comunistas. Ele é tido como um oportunista por muitas pessoas da esquerda, tá? Então ele sempre recebeu críticas, sobretudo do setor universitário, né? É tanto que a Marlena Chauí teve que criar aquele movimento, o Silêncio dos Intelectuais, para calar a boca de muitos colegas dela que fizeram críticas acerbas ao Lula. Então, nesse eleitorado do Lula, que também tem esse 1/3, as pessoas votam na esquerda. E isso é a prova de que o eleitorado mais ativo, aquele que presta atenção em eleições e que fica ali, que vai votar e que certamente não será esse que vai praticar abstenção, como o Serrão mencionou, e desse eleitorado, realmente, o Constantino está certo. Aqueles que estão com Bolsonaro são muito mais direitistas e vê Bolsonaro como uma figura que está aí. E, no caso, você tem também o eleitorado de esquerda e que vê Lula como a opção que tem aí. Isso é interessante porque mostra que o brasileiro está finalmente entendendo que, apesar da gente estar vendo nesse mundo de globalização e juristocracia se impondo, há diferenças expressivas entre aquilo que a gente chama de direita e esquerda. Muito bem. Só um minutinho, Serrão. Você está ao vivo com a gente aqui no 3 em 1 da Jovem Pan News e são 5h40. Segue, Serrão, por favor. Pequeno adendo. E esse eleitorado de esquerda, ele desenhou a imagem de um Jair Bolsonaro como um monstro a ser destruído, eliminado. A palavra é exatamente essa. O Constantino, e tem novidade aqui, hein, no cenário eleitoral, porque nós tivemos uma desistência hoje de uma candidatura, Cabo Daciolo, fora do cenário político. E falou que foi um chamado divino para apoiar o candidato do Piperno, Constantino. Não é possível, não é glória possível. Glória a Deus. Piperno vai ter que engolir Glória a Deus, agora. Constantino. Olha só, que bom. Estou falando. Vai mudar a candidatura Ciro, hein, Piperno? E aí, Constantino, Ciro se fortalece? Comunistas, graças a Deus. O Ciro sai de 3% para 3,01%. Olha, na verdade é o seguinte, são essas coisas caricaturais da política brasileira, né? Mas isso aí já faz parte até do circo, porque política virou muito entretenimento hoje em dia, né? Isso é uma coisa que se mistura muito. O Alckmin disse que vai dar um passo à frente, e eu lembrei daquele jogador que dizia que o time estava na beira do abismo e tomou a decisão certa, né? Deu um passo adiante. Então é mais ou menos isso que o Alckmin está fazendo com a carreira política dele. Já sobre as pesquisas, né? Deixa eu só lembrar sempre disso, é importante, né? Porque não é só a questão de 10, 11 meses antes, não. Né? Que aí, claro, tem uma justificativa para errar feio. 28 de setembro de 2018, a Folha publicava a pesquisa da Datafolha dizendo que Bolsonaro ia perder para Haddad de 45 a 39 no segundo turno. Enquanto que para o Senado, a pesquisa da Datafolha apontava Dilma com 28, Pacheco com 17. Então, assim,
calma. Não, eu tô vendo o Tucano Merval Pereira no Globo, desesperado, dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno e ele quer, obviamente, um tucano, mas prefere o Lula a Bolsonaro, isso está óbvio, é o destino de todo tucano descer do muro do lado esquerdo no colo do capeta. Então o Merval tá lá em polvorosa, né? O Lula vai ganhar no primeiro turno. Porra, vamos falar mais sério, gente. Piperno, vai lá, você. Eu já ouvi muitas pérolas aqui, mas essa de ouvir que o Merval vai virar lulista, eu acho que também ela cruza uma fronteira. O Twitter dele hoje parece isso. Então, né? Eu também fiquei assustado. O Twitter dele hoje parecia isso. Merval sempre foi uma pessoa equilibrada. Hoje a análise dele foi totalmente, não, o Lula já ganhou. Tá doido. Então, agora, em relação ao Alckmin, veja, o Alckmin, inclusive, deu um grande salto da carreira política dele a partir do momento em que ele virou vice, né? Vi lá atrás, vice do Covas. É óbvio que, voltando aí à questão do tempo, 10 meses em política é uma eternidade, e sobre isso que o Constantino falou, 28 de setembro, isso dá poucos dias, 15, um pouco mais de 15 dias após o episódio facada também. Oi. Só um minuto, claro. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News com o nosso 3 em 1, 5 horas e 43 minutos para você que nos acompanha pela rede Jovem Pan News. A gente está discutindo um pouco dessa nova pesquisa Datafolha divulgada hoje, quinta-feira, fresquinha. E agora o comentário do Piperno. Mas claro, as coisas mudam. Por exemplo, Collor de Mello, um ano antes, 10 meses antes, ele não era absolutamente favorito. E ganhou bem. Então, tem muita margem para mudança até lá, é verdade, mas o fato é que, até lá, o ex-presidente Lula, ou o presidente Lula, joga parado. Lula não precisa fazer muita coisa para alcançar mais ou menos 1/3 de um eleitorado duro, né? do apoio duro, que não vai abandoná-lo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês, aproveitando aqui essa nossa discussão, porque esse movimento do Geraldo Alckmin é um movimento que no pôquer a gente poderia chamar de all-in. O Constantino é jogador de pôquer, sabe do que eu estou falando, porque ele foi governador de São Paulo por quantos anos, Serrão? Ele é quem mais aqui. Se a gente levar a sério, mais de 20, porque ele foi vice do Covas. Exato. É mais de 20 no poder. Mais de 20 anos de um eleitorado, o estado de São Paulo. De um eleitorado que sempre, historicamente, está aí, o PSDB governando o Estado há tantos anos, foi antipetista. Quando ele faz um movimento desse, justamente de aproximação ou de um certo diálogo, ele coloca em risco um possível plano B, caso essa candidatura à vice-presidência da República não aconteça, que é a candidatura dele a governador de São Paulo. Daqui a pouquinho, a gente vai comentar mais sobre esse movimento do Geraldo Alckmin, que eu acho que faz todo o sentido da gente debater por aqui. Então fica por aí, a conversa está muito boa e ela continua depois do intervalo. 3 em 1. Muitos dos nomes que você encontra aqui na rádio também estão na Gazeta do Povo. Sabe por quê? Porque acreditamos na liberdade de expressão e no poder do debate. Registramos isso publicamente em nossas convicções. Aliás, somos um dos poucos jornais a fazer isso. Nossa equipe de jornalistas defende esses valores. Agora, precisamos de você. Assine a Gazeta do Povo e construa um país mais próspero e livre. Tenha as melhores férias da sua vida com o Pancadão! Não deixe de aproveitar os melhores prêmios para fazer seu final de ano aquele final de ano dos sonhos! Carros, motos, o melhor do mundo eletrônico e muito mais! Neste sábado tem sorteio de um iPhone 12 e um PlayStation 5, além de dezenas de outros prêmios. Assine logo pancadão.com.br por apenas R$19,99. O melhor e mais bonito Natal está na Offner. A minha provocação para todos aqui é: antes, se você quer fazer uma coisa nova, você quer inovar, começa agora. Começa agora, não tem nada que te impeça de começar nesse momento. Ah, eu não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro, cara. Até é bom não ter dinheiro. Eu vivo com startup, tá? 2 coisas matam startup. Primeira, quando acaba o dinheiro. Segunda, quando tem dinheiro demais. Então, quando você não tem, você tem que explorar essa criatividade. Então, você tem um varejo qualquer no Brasil aqui, uma padaria, uma coisa de serviço, você pode, nesse momento, você tem uma hipótese. Puxa, eu acho que meu cliente ia comprar mais assim do que assado. Vai lá e experimenta, cara. Pega um cantinho, bota um jeito assim e bota de um jeito assado e vê, observa. A maioria dos experimentos possíveis que aceleram inovação, eles não precisam nem de investimento, nem de tecnologia.
5h47 desta quinta-feira, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan News, conversando, debatendo com o nosso time sobre essa pesquisa Datafolha que foi divulgada na tarde de hoje. Coloca o time na tela novamente, porque antes do intervalo eu estava comentando aqui para que vocês pudessem discorrer sobre essa estratégia do Geraldo Alckmin, né? Eu disse aqui que eu acredito que seja uma espécie de all-in, né? Que no poker você coloca tudo em risco por conta de uma jogada, visto que ele foi governador aí do estado de São Paulo por mais de 20 anos, tem um eleitorado que sempre foi muito antipetista e vem acenando aí ao longo dessas semanas para uma candidatura à vice-presidência da República. A pergunta que eu faço para vocês é, se essa candidatura a vice-presidente não der certo, como é que fica a candidatura dele a governador? São 5h48, nós estamos ao vivo na Jovem Pan News discutindo justamente sobre o Datafolha lançado na tarde de hoje. Constantino, começa em seguida o Serrão. Então, all-in, né? Perdão aqui para quem não sabe jogar pôquer, mas existe o famoso all-in desespero, né? O sujeito, a diferença é se você faz o all-in com 7-2 na mão ou com um par de ás, né? O Alckmin está achando que o Lula é o favorito para ganhar no primeiro turno. Será que ele está pensando que nem o Merval Pereira e acreditando no Datafolha? Eu acho que ele está fazendo sim um all-in, porque ele está colocando em risco a possibilidade de ser governador de São Paulo, porque ele já se queimou com o eleitorado de classe média. Mais conservador, já se queimou, né? Então, só esse gesto de se mostrar lisonjeado com a oferta do Lula ou com a conversa, já queimou ele. Então, para mim, é um all-in com cartas muito ruinzinhas. E quanto ao Merval Pereira, se o Piperno quiser mais uma apostazinha, a gente pega aí. Eu digo que ele no segundo turno declara voto no Lula. O Serrão, o Alckmin não tem uma dupla de asa, então? Olha, talvez não tenha, mas ele está jogando com uma estratégia muito inteligente, a estratégia do franco atirador. Vejam bem, até o momento, Geraldo Alckmin não fez nenhuma declaração afirmando que ele possa ser candidato a vice na chapa do Lula. Alguém ouviu ele falar isso? Ninguém. Ele não falou isso. Ele está deixando o barco rolar, está deixando o PT especular sobre isso. Isso é muito conveniente para o PT. E para o Geraldo Alckmin também é, porque o nome dele que estava lá quietinho, sumidão, volta à evidência. E ele é um candidato de peso ao governo do estado de São Paulo. O cara que por mais tempo governou esse estado, tem domínio dessa máquina e ele tem uma reserva estratégica do parceirão dele, que é o Márcio França, que está ali pronto para tudo, para ser candidato a governador, para ser candidato a vice do Alckmin. Então a estratégia do Geraldo Alckmin está muito bem montada. E ele vai ter que se contrapor contra quem? Contra o partido que ele deixou. Ele vai ter que brigar com Rodrigo Garcia, que mais ou menos, vou dizer assim, roubou o lugar dele. E aí vai ficar feia essa briga pela disputa do governo do estado de São Paulo, onde entra um fator chamado Tarcísio de Freitas, que ontem até posou numa foto com o presidente Jair Bolsonaro ele estava de papagaio de pirata numa foto que Bolsonaro estava ao lado de Silvio Santos. Lá, 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 lá. Toma cuidado. Bruna, você. Então, na verdade, eu entendo que o Alckmin não tem nada a perder. Ele não tem nada a perder se ele faz esse movimento, né? E a partir do momento, da mesma maneira que o Bolsonaro quer ter um braço em São Paulo, segundo maior PIB, o estado de São Paulo, segundo maior orçamento do país, só perdendo para a União, é evidente que o Lula também quer. E o Alckmin, ele manteria seu poder de influência em São Paulo. Ele é articulado, ele tem contatos no estado todo. Ele foi um governador que fez o dinheiro chegar em todo quanto foi lugar. E aí, nesse sentido, ele teria poder, sim, num governo junto com o Lula, se eventualmente essa chapa tivesse sucesso, justamente por São Paulo, o estado de São Paulo, que é um estado-chave para qualquer presidente da República, ser a sua zona de influência. Então, na verdade, muita gente acha, né? Às vezes a gente especula, mas ele não vai levar voto para o Lula? Não, não vai levar voto. Mas talvez ele leve algo muito mais importante. E como ele não tem nada a perder, está aí no fim da vida, já deixou sucessores e nunca foi alguém que teve medo de concorrência, talvez seja muito possível que essa chapa aconteça. Piperno, o eleitorado paulista vai compreender essa movimentação do Alckmin? Não. E é óbvio que o Lula é mais experiente que nós todos, e o Alckmin também, e é muito claro que o Lula não está, nesse primeiro momento, buscando esse ganho eleitoral. Até porque seria um ganho muito marginal, né? Enfim, uma fatia muito pequena a ponto de
justificar que ele iniciasse uma operação de tamanho risco. A questão não é essa. A questão é exatamente de quebrar resistências, principalmente com a parte do pessoal do PIB, que já esteve com ele lá atrás, acabou debandando, e ele tem aí alguma esperança de trazer esse pessoal de volta, como, aliás, ocorreu quando ele fez aquele movimento em 2002, buscando exatamente um grande empresário para ser seu vice. Porque é preciso que a gente tenha a noção exata do seguinte: desde que a redemocratização começou, foram até aqui 11 eleições diretas para governadores dos estados, e São Paulo, nessas 11, votou do mesmo jeito. Porque a primeira foi com o Franco Montoro, um PMDBista que lá na frente fundou o PSDB. Depois disso, o Quércia, que foi o sucessor dele, o Fleury, que foi o sucessor do Quércia, e a partir disso, desde sempre tucanos. Então, o eleitor médio do estado de São Paulo, ele vota sempre igual. E o Lula não vai mudar isso. Bruno e Serrão, eu tenho um tweet para cada um de vocês. Lembrando que um último ponto, né? O fato de Geraldo Alckmin e Lula se mostrarem juntos já faz com que eles dominem o noticiário. A prova é que a gente está falando deles aqui há 15 minutos. Isso é bom para os dois, hein? Serrão, para fechar. Lula é um franco atirador, como também o é Sérgio Moro, que pode acabar sendo vice de João Dória. Anotem.